Bom dia, pessoas. Essa é a vista do meu quarto. E se eu já não tivesse acordado, tem o sino de uma igreja que iria me acordar. Olá, pessoas. Bom dia. Não sei como vai ser a ordem que eu vou publicar esses vídeos, mas ontem eu fiz um tour à noite, que eram histórias de terror da cidade. Mas assim, terror medieval, né? Então tinha basicamente lendas urbanas. E daí o cara explicou que a cidade era dividida por como se fossem quarteirões, né? Daí a gente andou, né, por alguns deles. E aí ele foi contando as histórias. Daí aqui ele falou que nesse prédio era um convento. E aqui desse lado tinha um mosteiro. Daí tá vendo aqui esse hotel, chama Hotel Agostinho, que era um mosteiro. Então o mosteiro era desse lado e o convento aqui. E aí os padres, né, faziam vários trabalhos com as freiras e tal. E aí diz que uma vez um padre e uma freira sumiram. E aí aquela coisa, todo mundo pensando besteira, né? Mas um tempo depois, as freiras começaram a ouvir como se fosse alguém, um pedido de ajuda, um zunido, alguma coisa assim. E aí o convento parou de ser aqui, foi mudado ali mais para baixo. E muitos anos depois que essas duas pessoas sumiram, um cara foi morto numa outra cidade aqui perto e todo mundo disse que era o padre, mas se era ele, onde que estava a freira, né? E aí, coincidência ou não, quando depois, quando esse padre morreu, né, ele começou a assombrar um convento, não sei se era ainda aqui ou se já era ali do outro lado. E aí ele falou para as pessoas, né, que ele tinha construído um túnel aqui por baixo desse canal. E aí ele ficava passando por baixo do túnel todos os dias para ele cortar caminho e encontrar essa freira que ele gostava. E ela ficava dando muitos foras nele, ela não queria largar, deixar de ser freira para fugir com ele. Então, uma vez ele atravessou esse túnel à noite, que aparentemente ele mesmo tinha construído, e entrou lá no quarto da freira. E aí ele matou ela e escondeu o corpo dela. E essa era a história do fantasma dele. E aí, muito tempo depois, durante a Segunda Guerra, algumas partes da cidade, né, foram destruídas, inclusive essa parte aqui. Por isso que essa parte aqui da cidade vocês podem ver que é mais novinha. E essa do lado esquerdo é a mais antiga, porque não foi atingida. E aí eles acharam um túnel realmente que ligava um lado ao outro. Ninguém sabe se é verdade, né? Nunca encontraram o corpo da mulher. Então, essa foi uma das histórias de terror que ele contou. Uma outra coisa que ele contou é que antigamente, né? Isso não sei se vocês já sabem, mas quem fabricavam as cervejas eram mulheres, porque elas eram consideradas mais puras e mais limpas do que os homens. E aí, muitas vezes quem fabricava cerveja eram as freiras. E aí elas conseguiam ganhar algum dinheiro com isso, né? E
Daí e muitas freiras, vocês sabem, elas usam aquele hábito preto, né? E aí, quando as cervejas estavam prontas, elas saíam na rua para vender. O que elas vendiam? Usavam um chapéu preto bem alto para chamar a atenção das pessoas. Então esse chapéu acabava sendo pontudo para que ele conseguisse ficar em pé na cabeça delas e chamar a atenção. E quando elas estavam fabricando a cerveja, o que elas faziam? Elas punham uma vassoura na porta, porque assim ninguém entrava nos lugares, né? Porque isso da vassoura começou... Porque a questão das cervejas começou a se expandir. E várias mulheres começaram a fabricar cerveja também. Então elas punham vassouras na porta de casa. Geralmente essas mulheres eram viúvas. E elas punham vassouras na porta de casa para que as pessoas não entrassem na casa delas enquanto a cerveja estava sendo fabricada. E aí depois elas podiam vender. E quando você está fazendo cerveja, o que você faz? Você tem que ir ali mexer em alguma coisa, talvez algo que pareça um caldeirão. Pode ser. E essas mulheres tinham o quê? Gatos. Por quê? Porque os gatos comem ratos. E essas mulheres precisavam manter os lugares limpos para que as cervejas também elas pudessem vender sem nenhum. E aí o que começou a acontecer? As mulheres começaram a vender as cervejas, e aí isso virou uma coisa não só das viúvas, mas várias mulheres começaram a querer vender cerveja também, porque assim elas poderiam ser independentes, né? Então, quando foi na época ali por volta de 1300, teve um papa que percebeu que as mulheres estavam ficando independentes, não queriam mais se casar, e começou essa caça ao que eles chamavam de bruxas, porque aqui a gente fala brudes em inglês. Mas aqui do jeito que eles pronunciam parece tipo brujas ou brujas, alguma coisa assim, que parece com a palavra que foi para bruxa, né, no espanhol. E uma das coisas que eles fizeram foi proibir as pessoas de terem gatos, falando que os gatos eram animais do demônio, né? E aí caçarem essas bruxas, que eram quem? Essas mulheres de capa preta, de chapéu, que tinham gatos e tal, que faziam poções, mas no fundo não eram poções mágicas, é porque se você bebe muito mesmo, você vai ficar bêbado, não é que a pessoa jogou um feitiço em você, né? Então achei bem interessante também essa parte da história. E aqui eles falaram ontem no tour que foi a primeira bolsa, esse prédio aqui foi o prédio da primeira bolsa de valores do mundo, e começou também assim na era medieval. Essa família aqui dessa casa era muito pobre, né? E as pessoas em volta tinham, tipo, eles faziam um comércio assim na rua, e eles não tinham, né, assim, como participar e tal. Daí eles tiveram a ideia de começar a deixar que as pessoas fizessem as negociações dentro da casa deles, e começaram a expandir, fazer comércio lá dentro. Por muito tempo eles também guardavam sal, e aí não sei se vocês já ouviram falar que a palavra salário vem de sal também, né? Quando você trocava as quantias de sal por outros itens, porque o sal era para manter a comida... Esqueci a palavra, mas
É, pra guardar comida, né? Porque já que não tinha geladeira. E aí, assim eles foram desenrolando e fazendo comércio. Daí eu sei que minha história não tá completa, gente. Mas é porque o cara falou muita coisa interessante. Mas só queria mostrar mesmo esse prédio. Daí vamos ver, hoje com certeza eu vou aprender muito mais coisa, mas vou falar assim só o que eu consegui pegar, o que parecia mais interessante também. O ônibus aqui de City Tour são umas vanzinhas, ó. Ah, isso aqui eu acabei não mostrando ontem, né? Que tava muito cheio. Mas como se fosse um mini parque de diversões. Ah, eu acho que o meu grupo do passeio é aquele ali do guarda-chuva amarelo. Preciso ir ali me juntar a eles. Important guys back then. So they gather the butchers, weavers, bakers on Azamers and go around the city. Aí entramos naquele prédio lá que eu tava na frente. The archway, through the architecture of the other day, those things sticking horizontally through the brick walls into the old floor. O guia explicou que esse chão assim não é medieval. Isso daqui foi feito na década de 80, quando o prefeito da cidade achou que ia dar um ar medieval para a cidade e fez isso. Essa praça que a gente está chegando agora é onde começou a cidade, que foi fundada há 1.200 anos. Mais ou menos isso, acho que 1.200 anos. Nossa, e aqui tem mais coisa pra eu ver também. Pra eu voltar, umas lojinhas ali que eu vi bem legais. Saímos lá de dentro do prédio. Agora a gente tá indo numa praça. Diz o guia que é a praça que ele acha mais feia aqui de Bruges. People living around this block, they were begging the city council for years to get rid of the tenants. And when they finally got rid of them, they decided to open up a fish market. Aqui era a praça que eles tiravam o couro dos animais para usar, precisava de ácido, e o ácido era retirado da urina, né, de animais e também de pessoas. Então, quando as pessoas eram muito pobres, elas faziam xixi num pote e traziam o pote aqui para vender. Então, tem uma expressão em inglês que é piss poor, que é pizza de xixi, né? E aí as pessoas eram tão pobres que precisavam fazer xixi no potinho para vender. E, nossa, tem muita história de xixi de cocô em coisas medievais. Daqui é onde saem os passeios de barco. Que legal. Where you are standing, you can't see it yet. You can hear it. Step tables, square huts, and the brick.
This is elements that make room in the wall. Cachorrinho. А до этого изображали, ну, то, как Les bâtiments sont de refusés et Grabbing the dead home with mom. Usaram as tumbas para fazer a ponte, que é de 1900. Till death do us part, I guess. 7 years ago, the city council of Bruges, they told us that they were going to renovate this palace in 2 years. That is an impressive palace. Por muitos anos foi a torre mais alta do mundo, que era para mostrar quão rica a cidade era. Ele vai contar aqui a história. Without that thing, I'm going to let you read. 1/3, maybe 1/4, but officially. Aqui do lado direito, um dos hospitais mais antigos do mundo. I do say, Acham que o hospital é de 1140, mas ninguém tem certeza porque os documentos foram queimados. Mas muitos hospitais na Europa se basearam nele. a couple of days ago, they were going. The yellow jacket, he told you if you walk through the main shopping street past McDonald's, you'll get to a big square there, and if you stand on that square, you look into the distance and you see a tall church tower. And you walk towards that, and then Isso past. aqui no copo é fazendo alusão ao
a questão que eles fabricam a fábrica num lugar. Eles construíram esse encanamento para levar a fábrica, né, da fábrica e poder engarrafar, né, em outros lugares. E aí faz pouco tempo que eles fizeram isso, fizeram através de esses sites que você pode ajudar a construir alguma coisa, né, como por exemplo o GoFundMe. Então aqui eles fizeram e acho que em 1 ou 2 semanas eles já tinham conseguido o dinheiro para fazer. Também o nome dessa cerveja, Burgess Salt, não sei falar, gente. Porque aqui eles têm a fama de ser tipo, os bobinhos, né? Não palhaços, mas mais bobo assim e tal. Porque por causa de uma história que aconteceu lá com o imperador romano, que eles fecharam um acordo, o cara traiu eles e eles deixaram de ser uma das cidades mais ricas da Europa para ser uma das mais pobres. E aí quando quando chamaram o cara aqui de novo, né, para tentar um outro acordo, não sei o quê, queriam mostrar que o pessoal tava bem e tal, e aí o cara falou alguma coisa do tipo: aqui é um bando de doidos, vocês são um bando de palhaços e tal. Então, quando fizeram essa cerveja, os donos, né, resolveram fazer uma jogada de marketing, perguntar ao pessoal da cidade que nome eles queriam dar. E daí eles mesmos se chamaram tipo de bobos, né, de palhaços e tal. Então é por isso que essa cerveja tem esse nome. O próprio pessoal da cidade votou para que eles tivessem esse nome.